E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Quem não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, você aprende mais sobre análise do preço, você entende como operar um suporte, como operar uma resistência, como operar uma tendência. Você aprende a saber ler o gráfico, saber interpretar o gráfico com as técnicas da análise gráfica. Então vamos lá, você que está chegando agora, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações para você ficar ciente de todas as aulas que eu subo aqui no YouTube. Aliás, todos os dias tem aulas, mas é sempre bom, né? Avisar, relembrar. Então vamos ver o que os ativos aqui nos oferecem. Olha o primeiro ativo, o USD-CHF. Trabalhando um trabalho bem travado aqui. Essa região aqui, ó, o ativo veio, fez fundo. Aqui tem topo. Se ele saiu de uma região de fundo, então eu posso dividir o gráfico aqui em três partes. A parte aqui de suporte, a parte de resistência e a região de equilíbrio do gráfico. Essa região de equilíbrio do gráfico, quando eu vejo aquela região de equilíbrio ali, eu vejo a possibilidade do gráfico ainda chegar aqui. Porque ele ainda trabalha com uma certa força de movimentação para chegar nessa região. Aí você fala assim, Cadu, mas você tem volume para isso? Não, não tenho. A problemática do OTC, para quem é profissional, é justamente a falta do volume. Porque o volume é uma das demonstrações da causa do movimento, onde o efeito é externado através do preço. Não tenho volume. Eu não tenho volume, mas eu tenho o gráfico, que é o mais importante. Eu tenho o preço ali na minha tela, mostrando o que o gráfico está fazendo. Quando eu vejo assim o preço nas regiões, eu começo a entender como o gráfico está se desenvolvendo. Então eu tenho os patamares de compra, os patamares de venda. Eu sei onde o gráfico está sendo comprado num preço mais baixo e sei onde ele está vendido num preço mais caro. Feito as minhas orientações gráficas, né, em relação àquilo que ele está fazendo, tá lá, ó, entrada, né, quase me deu um loss aqui, né, mas olhem o entendimento meu. Se o gráfico chega aqui, deixa um padrão lindo como esse, justamente numa região de suporte, ou seja, ele já fez o que ele tinha que fazer na região de suporte, ele vai buscar pelo menos 50% do movimento ou 100% do movimento. Então, quando eu olho o gráfico, eu começo a ter esse entendimento lógico da movimentação. E aí, eu vou fazer o quê? A minha entrada. Ah, Cadu, mas está cheio de empecilho aqui para o meio do caminho. Ó, tem esse empecilho, tem isso aqui está no 50%, mas tem esse aqui, sim. Mas eu sei que a ideia do gráfico, a intenção dele é no máximo fazer correção aqui ou correção aqui. Então, dentro da movimentação lógica que eu vejo, mesmo eu não tendo volume ali para entender se o gráfico tem esse desejo de continuidade, eu consigo fazer a minha entrada seguindo o movimento do gráfico. Ele pode fazer um pullback aqui, ó, como ele fez, para fazer uma continuidade de movimento, que é algo natural, principalmente o gráfico quando está cheio de pavio, assim, sendo OTC, ou seja, um gráfico espelhado, que no dia teve muita volatilidade, muitos eventos no mercado, então já vejo que nesse horário o OTC está bem técnico. Cadu, quando você mostrou esse padrão e você falou que ele chegou na região e cumpriu o seu papel na região e por isso que ele estava continuando o movimento, e olha lá o movimento continuando como eu te falei, esses são padrões que eu deixo até um e-book aqui de presente para você, para você fazer download. Olha aqui ele aqui, pareceu aqui o mesmo padrão. Então, você pode entrar aí no meu canal do Telegram, que está no banner do canal ou no link da descrição. Você vai entrar nele, vai ter mensagem fixada, vai clicar. Tem 2 links aqui para você baixar esse e-book inteiramente grátis. O que você vai ver no canal do Telegram? Resultado de alunos e links das aulas do YouTube. Só isso. Esse aqui é o Moisés, é o mestre. Estou 1 semana de win. Obrigado por tudo. Seu curso é diferenciado. Se possível, posta aí nas aulas do YouTube. Tá aí, tá postado, Moisés. Moisés vendo que realmente
aprofundar e saber o que está fazendo na frente do gráfico, vale a pena. Uma semana ele não sabe o que é tomar um loss. Esse aqui é o Cleiton, dá uma olhada, sequência linda, fez um 5-0. Aí ele começa a narrar aqui, ó, que desde o dia 6 ele começou a operar, fazendo 2-0, 3-0, começou com capital baixo, está aumentando seu capital. E aí ele agradece aqui a mim e continua abençoando sempre, mestre. É isso aí, Cleiton, dá uma olhada. Isso é quando você busca conhecimento e começa a conquistar seus resultados. Ó o Helder aqui, 8-1, link da aula do YouTube, Michel batendo a meta numa sessão numa corretora, de manhã batendo meta em outra corretora. Esse aqui é o Geilson fazendo um 6-0, esse aqui é o Wagner 9-2, então tá aqui, resultados dos alunos. Você pode entrar, ficar aqui no canal para aprender com eles como é que se faz, como é que se realmente aprende análise gráfica. Se você tiver alguma dúvida sobre treinamento, sobre estudo, sobre técnica, sobre alguma dificuldade que você está tendo, é só me seguir no Instagram, pode mandar lá uma dúvida para mim. Aqui tem o link de aquisição do treinamento, também tem meu WhatsApp aqui, tá? Se você quiser tirar alguma dúvida, lembrando que ainda o treinamento está com 60% de desconto. A sua entrada no treinamento vai ser para a vida toda e o seu tira dúvidas é direto comigo, tá? Não tem equipe que tira dúvidas, não tem melhor aluno que vai te atender, sou eu mesmo. Então, entrou no treinamento? A vida toda você faz parte do treinamento, atualizações, aulas novas, tudo que eu subir na plataforma de estudos você vai receber normalmente, porque você faz parte do treinamento, e você tem um acesso diretamente comigo para tirar dúvidas, tanto internamente pela plataforma, como por WhatsApp ou outros meios, tá bom? Então, se você quer ser como esses alunos, né, será muito bem-vindo. Vamos ver um outro ativo aqui. O SDCHF foi o primeiro ativo que nós operamos. EuroJPY. Ó, gráfico fazendo um movimento, buscando região. Qual que é a região que eu vejo que o gráfico pode fazer uma oferta na região? Então eu tenho essa região de oferta aqui, que ela está bem definida, que é uma região onde o gráfico me mostra a possibilidade de uma correção. Eu até peguei ele aqui, ó. Eu peguei o que eu queria esperar ele justamente buscar um pouquinho a mais, que era o pavio. Eu acabei pegando ele aqui, ele não fechou exatamente onde era a região, e ele está rompendo a região. Ótimo. O que eu precisaria agora aqui? Que ele retornasse com muita força para a região. Porém, como eu falo para vocês que nós não temos o volume aqui, pelo desenho gráfico, ele está querendo romper mesmo a região. Mas ó, está retornando bem onde eu falei. Onde eu queria pegar ele aqui, ó. Se o fechamento dele fosse aqui. Eu não aguardei o fechamento exatamente na região, mas ele está procurando fazer um movimento parecido. Vamos ver, né? Se eu tomar um loss ali, ó, eu ia falar de entrar com outro ativo para a próxima vela, mas vamos aguardar, vamos ver esse resquício de movimento, tá lá, entradinha perfeitinha, né? Qual é o problema de você entrar num movimento, às vezes, não no fechamento da região? Qual é a região aqui, gente? Quem me segue sabe, né? Deixa eu tirar essa linha aqui. Qual que é o fechamento aqui da região? Região e máxima da região. Essa é a região. Olha onde o Cadu entrou aqui. Eu entrei aqui. Por quê? Eu vi esse movimento. De candle, que é um movimento que eu poderia ter uma correção. Porém, eu entrei abaixo da região. É uma entrada um pouco precipitada, reconheço. Agora, olha o gráfico, como ele está movimentando, ó, com pavio, volatilidade. Olha o candle que ele faz aqui. Olha o tamanho do martelo que ele faz aqui, ó. Eu não sei se você consegue enxergar, mas ele pega toda, olha a linha aqui, ó, pavio, olha o martelo, que coisa linda que ele faz aqui. Ou seja, padrão de reversão gigantesco. Por quê? Porque essa região aqui é uma região que está resistindo ao movimento. Este padrão em uma região como essa é de suma importância para uma entrada. Porque ele está numa região de ignição do movimento, mostrando um padrão de correção.
Então, o que eu posso aliar no movimento? Ah, Cadu, por que você não esperou então um padrão para entrada de confirmação? Ótimo! Quem quer saber sobre entradas perfeitas, tá aí. Mais uma resposta para você. Entrada de risco, onde eu entrei no fechamento do candle, sabendo o que o gráfico está fazendo, mas é chamada de entrada de risco. Por quê? Porque eu não aguardei um padrão, um gatilho de entrada. Aí, com o gatilho de entrada, que seria esse gatilho para eu continuar uma tendência, aí seria uma entrada de confirmação de movimento. Eu não aguardei o movimento, não quis esperar o movimento, eu entrei antes do movimento. Ótimo! São tipos de entrada. Entrada de confirmação, porque você utilizou um padrão de vela, e entrada de risco, onde você entra no fechamento na região sem aguardar aquele padrão de vela. É óbvio que se você for analisar as duas questões, se é melhor fazer uma entrada de risco ou uma entrada de confirmação. É óbvio que é de confirmação, porque o nome já diz. Agora, total confiança quando você sabe a análise. Qual seria o meu risco aqui? Ainda teria mais um espaço para o gráfico fazer um movimento. Então ele poderia muito bem ainda fazer um movimento aqui assim, ó, nessa região, para depois fazer um movimento de correção, porque ele estaria ainda dentro dessa região. Compreendeu? Então por isso é chamada de entrada de risco. Mas é uma entrada como outra qualquer, quando se sabe e entende ler o gráfico. Então eu sei do movimento, fazendo entrada sempre a favor das tendências e compreendendo aquilo que o gráfico está fazendo. Vamos lá para um outro ativo? EURO-GBP, fiz o USD-CHF, EURO-GBP, EURO-USD. Vamos ver o EURO-USD? O EURO-USD, olha o que está acontecendo com o gráfico. Ó. Fazendo movimentação naquela região, chegando na região, chegando na máxima da região, deixando aqui um pequeno movimento clássico. Aqui ele já trabalhou um pouco acima da região. Ó. Tem alguma coisa lá no passado? Não tem. Não tem nada lá no passado. Eu posso pensar em uma correção nessa região aqui? Posso. Seria melhor se tivesse um padrão, mas eu vou fazer uma entrada novamente. Ó, o preço recolheu justamente na minha entrada. Ele recolheu justamente na minha entrada. E olha o que está acontecendo. Ele está fazendo aqui um preço na região que é o chamado inside bar. Quem está no treinamento sabe do que eu estou falando. Essa entrada aqui é uma entrada arriscada, porque eu estou trabalhando contra tendências. O que pode acontecer nessa região é o gráfico realmente confirmar essa região aqui como resistência, apesar de que ela chegou aqui, ó, aqui ela confirmou resistência, aqui ela confirmou resistência, e aqui, como o gráfico já está trabalhando um pouquinho uma estrutura de alta, ele pode ganhar uma força e romper a região. Ele pode, mas 80% dos movimentos nessas regiões são falhos. Como eu poderia filtrar essa entrada, como eu disse que é uma entrada arriscada porque eu estou contra a tendência, como eu poderia filtrar? Tá lá, ó, eu poderia filtrar através do volume. Eu não tenho volume. Mas o que eu posso fazer então? Eu posso utilizar tanto a análise do gráfico como os candles. Então, olha que região interessante. Quando eu chego aqui, eu vejo um candle chamado Spinning Top. Spinning Top. Esse candle aqui consegue ultrapassar uma região? Ele consegue. Opa! Então ele vem com a máxima dele aqui, mas com o volume do corpo não. Então olha que interessante. Por mais que ele tentou buscar regiões mais altas, ele não alcançou. E ele é um candle de indecisão. Assim como este candle aqui também é um candle de indecisão. Então existem alguns candles padrão de vela para você operar na região que são candles dentro de um contexto gráfico que são um dos melhores candles para você operar. Então você pode operar um spinning top, que é um ótimo candle. Eu estou falando, gente, dentro de um contexto gráfico. Pelo amor de Deus, tá? Não vai colocar qualquer tipo de candle e falar assim, olha, eu vi o candle lá, eu entrei ó, e deu errado. Gente, eu estou falando dentro de um contexto. Não estou falando de forma aleatória. Olha o spinning top novamente aqui, ó. Agora existem também dojis,
Dojis também são candles de padrão de correção, ó. Tem engolfos. Olha o engolfo aqui, ó. Engolfos fazendo seus movimentos. Olha o engolfo aqui, ó. Fazendo os movimentos. Quando houve esse engolfo, o que aconteceu? O preço subiu. Quando houve esse engolfo, o preço desceu. Quando houve doji, preço fez padrão de reversão. Quando houve doji, preço fez padrão de correção. Quando houve spinning top, preço fez padrão de correção. Spinning top, preço fez padrão de correção. Engolfo, preço fez padrão de correção. Acabei de falar para vocês. Então existem alguns padrões que são interessantíssimos no gráfico. Padrão como doji, padrão como spinning top, padrões de reversão, padrão de vela de padrão de reversão que você pode utilizar muito bem. Gente, eu estou falando em utilizar uma vela em uma região de suporte e resistência. Eu estou falando em utilizar uma vela em uma região de oferta e demanda. Eu estou falando sobre utilizar uma vela, um padrão de vela, um padrão de reversão em contexto gráfico. Depois que você fez toda a leitura do gráfico, você sabe ler o gráfico, você sabe interpretar o gráfico, você sabe como operar um suporte, você sabe como operar uma resistência, você sabe definir uma região de oferta, você sabe definir uma região de demanda, você sabe operar oferta e demanda, você sabe aplicar um gatilho de entrada. O que você espera? Alguns padrões de candle na região. O doji é um ótimo padrão, o spinning top é um ótimo padrão, engolfo maravilhoso. Cadu, o que você não gosta de operar? Eu não gosto de operar padrão martelo. E todos sabem por quê. Porque ele é conhecido como pin bar, né? A barra Pinóquio. Ela é muito mentirosa. Se não tiver um padrão específico de contexto gráfico acontecendo ali no gráfico, você vai tomar loss. Você vai tomar loss. Olha o gráfico aqui, que coisa linda. Segurou bonito naquela região. Outros padrões que a gente pode utilizar muito bem, ó, só para você ter uma ideia, ó, quando eu falo das questões de correção. Olha o spinning top aqui acontecendo, olha o spinning top aqui acontecendo, olha o spinning top aqui acontecendo. Isso aqui não é spinning top. Olha aqui ele acontecendo e não houve padrão de reversão. Mas por quê? Porque não tem mesmo que fazer padrão de reversão ali, porque não tem contexto gráfico. Agora, olha aqui, ó, engolfo. Que coisa linda o engolfo. Olha aqui engolfo. Olha aqui o engolfo. Olha aqui o engolfo. Olha aqui o engolfo. Então, gente, existem padrões de reversão aí de vela para você utilizar nas questões de suporte e resistência que é só você estudar, só você se aprimorar. Aqui no treinamento existe um módulo, mas é muito profundo. Você entende até abertura e fechamento em relação entre um candle ou outro. Por exemplo, aqui, ó. Você entende que a abertura deste candle aqui não foi no mesmo fechamento deste candle aqui? Olha a abertura deste candle aqui, não tem nada a ver com o fechamento desse candle aqui. Agora, olha isso aqui, ó. O fechamento desse candle e a abertura desse candle. Tem diferença? Tem diferença em abertura e fechamento disso para abertura e fechamento disso? É óbvio que tem. E tudo isso é estudado, tudo isso é aprimorado. No treinamento a gente vê um passo a passo em relação a isso primordial, onde você consegue entender a execução do movimento de forma perfeita. Tem muitas pessoas que falam assim, eu não consigo fazer uma entrada no gráfico, eu sempre acabo tomando loss e eu acabo perdendo, parece que tem um detalhezinho. Sim, tem um detalhezinho. Por isso você tem que se aprofundar. Por isso, na hora de aplicar um padrão de vela, uma execução de ordem de entrada, seja uma entrada de confirmação ou uma entrada de risco, você acaba errando o movimento. Por quê? Porque falta esses detalhes profundos. Se você quiser aprender tudo isso e muito mais, você será bem-vindo ao treinamento. Acesso vitalício e o Tira Dúvidas é direto comigo. Para você ser como esses alunos aí, voando nas análises e sabendo operar de forma tranquila e sem precisar de sala de sinais que só vai levar o seu dinheiro, sem precisar de robô, sem precisar disso, daquilo lá. Todo dia eu recebo alunos chorando as mágoas porque perdeu dinheiro fazendo sala de sinais, robôs
Essas coisas que você já fez, você já sabe e só se deu mal. Então, ó, sabadão de OTC, operando um padrão de vela, um padrão de reversão em região. Aprenda a operar padrão de vela, padrão de reversão em região de oferta e de demanda, em suporte e resistência. Ó, USD CHF, perfeitinho, Euro JPY, entrada perfeita, Euro USD, entrada perfeita. Você também é capaz de saber como operar de forma correta, entendendo como o mercado funciona, para que você seja vitorioso nesse mercado, tá? Quero deixar aqui um ótimo sábado para você. Não saia daqui sem deixar um like, não saia daqui sem se inscrever no canal, sem ativar o sino de notificações. E detalhe, isso que eu estou fazendo aqui, ou que eu apliquei aqui, eu nem estou percebendo ou estou vendo se é OTC ou não. Essa diferença de saber ler o gráfico, se é OTC, se é mercado aberto, pouco importa. A única coisa que eu não tenho aqui é o volume, que é uma ferramenta profissional para quem sabe analisar o gráfico com sua causa e efeito. Mas mesmo sem volume, a gente opera do mesmo jeito. Você percebeu que em nenhum momento eu fiquei assim, nossa, será que é mercado aberto? Será que é mercado fechado? Não, a análise é a mesma. A forma de analisar é a mesma, tá bom? Então eu te vejo amanhã aqui, numa próxima aula, num próximo trade. Fica com Deus. Fui!